A paz do Senhor, serva de Deus. Minha irmã, veja bem, quem vai agir é Deus, né? É Deus mesmo que vai agir. Em todos os momentos da história da igreja, da história do povo de Deus, da história da humanidade, quem age é Deus. No entanto, em muitas situações, ele usa os homens, ele usa os profetas, ele usa a igreja para disciplinar, para denunciar os profetas, os homens e mulheres de Deus, não é? Para que aquela pessoa abra os olhos. Veja que o profeta Jeremias passou anos, não é, alertando o povo, e o povo não quis, terminou indo para o cativeiro babilônico. Aquilo foi um escândalo. As nações inimigas, as nações vizinhas murmuraram contra Deus. Que Deus é esse, né, que castiga o povo dessa forma, né? E isso dói no coração de Deus. Lá no capítulo 6 do Gênesis, a gente vê quando pela primeira vez a Bíblia cita e arrependeu-se Deus, e diz: "E arrependeu-se Deus de ter feito o homem". E a partir dali a gente vê muitos momentos em que Deus se arrepende. Agora, arrepender-se de Deus, lá em Números está escrito: "Porque Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa". Veja, o escritor, ele compara Deus ao homem. A gente se arrepende, marca um encontro com alguém, um compromisso com alguém, a gente se arrepende por qualquer coisa, mas Deus não. Deus só se arrepende por aquilo que só ele pode se arrepender, ou não. Por exemplo, quem dá a vida e quem tira? Deus. Então Deus diz que vai dar a vida, ele dá. Mas de acordo, não é, com aquilo que ele pensa, porque Deus, ele tem o direito de mudar o que ele quiser, e de acordo também com o comportamento do homem. Inclusive, eu quero dizer para a senhora que muitas mudanças de Deus, muitos arrependimentos de Deus, é exatamente por conta do nosso comportamento, do comportamento do homem. Então ele só se arrepende, Deus, quando a Bíblia usa a expressão "e arrependeu-se Deus", é no sentido de que de Deus revogar algo que ele havia predeterminado e que ele resolveu, e só ele pode fazer e voltar atrás. Aí a Bíblia usa a expressão "e arrependeu-se Deus", não é? Então veja só, essa situação que traz tanta preocupação à igreja, não só é a senhora não, é toda a igreja, né? Principalmente os pastores, mesmo aqueles que cegamente ainda continuam defendendo o presidente da IADPE e esse sistema, não é? Esse sistema maligno implantado dentro da nossa igreja por essa atual presidência, no fundo do coração, no fundo da alma, essas pessoas sabem que as denúncias estão certas, que quem está se levantando, quem está se rebelando, porque é uma rebelião, é uma revolta. Nós vamos definir depois o que é rebelião e o que é revolta. Rebelião e revolta contra o pecado, e não contra a igreja, nem contra homens sérios. Eles espalharam, né? Ailton e o pessoal dele espalhou por todo o estado de Pernambuco que nós somos rebeldes, que nós falamos contra a igreja, e eu desafiei ele a apontar uma vírgula em que Giovanni Cardoso, pelo menos eu não digo nem os outros irmãos, que também não falam, mas eu digo a minha pessoa é seguro. Eu quero que ele mostre uma vírgula que indique que eu falei mal ou falo mal da igreja, ou que eu, por exemplo, mando ou peço que os irmãos saiam da Assembleia de Deus. Pelo contrário, eu tenho dito: irmãos, permaneçam na igreja. Agora, se você tem direção de Deus para sair, inclusive para abrir outra igreja, saia, abra, vá para onde você quiser. Tá certo? Agora, se puder continuar na sua igreja, na nossa igreja, continue. O problema, irmã, é que muitas pessoas, né? E pelo que eu vejo, a senhora não vai demorar muito na Assembleia de Deus. Mas não sou eu que vou dizer à senhora: saia, irmã. Não, não sou eu. Isso é um negócio entre a senhora e Deus, com a sua família. Tá certo? Mas pelo que a senhora me disse, né? E eu sei que eu vou publicar esse áudio aqui, a senhora sabe que eu vou publicar esse áudio, por isso que eu não estou citando seu nome, e vai aparecer alguns abestalhados do lado de lá, como já apareceram quando a gente publica os áudios das nossas conversas com os pastores. Aí alguém vai e escreve assim, diz: é um monólogo, cadê o pastor? Vão dizer da senhora também. Né? São pessoas insanas, pessoas que não sabem como funciona o sistema, pessoas que querem saber demais. Será que eles não sabem que se a gente denunciar o nome, vocês serão perseguidos? Né? Então eu estou falando aqui com a senhora, não é um monólogo, é um diálogo, só que eu vou publicar um monólogo. Ou seja, né? Mas está claro que eu estou falando com alguém, mas tem pessoas que têm dificuldade de raciocinar. Então, serva de Deus, fique tranquila, tá certo? Que a situação de Ailton José Alves é Deus que vai agir. Deus vai agir de uma forma como ele já vem dizendo há anos, que vai arrancá-lo de uma maneira que vai abalar Pernambuco e o Brasil. Mas a parte que nós, homens e mulheres de Deus,
temos que fazer é tirar a pedra. Jesus chegou diante de Marta e Maria e disse: tirai a pedra. Ah, Senhor, já cheira mal, são 4 dias, né? Já fede. Aí Jesus disse: tira a pedra. Jesus estava dizendo: se vocês não tirarem a pedra, eu não vou ressuscitar. Já lá no arrebatamento de Jesus, diz a Bíblia que houve um grande terremoto, um anjo desceu do céu, removeu a pedra e sentou em cima dela. Pronto, tem coisa que Deus faz de imediato, mas tem coisa, e eu lhe digo que a maioria das coisas que ele faz aqui na terra, ele usa a igreja, ele usa os profetas, ele usa o seu povo, né? Nem que seja para retirar a pedra e ele fazer o milagre. E tem situações que ele tanto retira a pedra como faz o milagre. Amém? Então, servo de Deus, fique tranquilo, dê a paz ao homem de Deus, viu? E vamos em frente em nome de Jesus, tá bom? Esse áudio aqui, com certeza, os irmãos devem replicá-lo, não é? Porque essa palavra que eu estou falando para a senhora, minha irmã, a senhora não é a única, a senhora sabe muito bem disso. Inclusive, a senhora cita o nome de algumas servas de Deus, e é isso mesmo. Estão vivendo amarguradas, angustiadas, tristes, não é? Eu, pelo menos, irmão Giovanni Cardoso, pode haver até alguém na minha família angustiado, triste com tudo isso, mas não é por imoralidade da minha parte, não é por safadeza da minha parte, não é por indisciplina da minha parte, não é por pecado da minha parte. Talvez esteja aflito ou aflita diante dessa situação, porque isso mexe com todo mundo, é normal. Tá bom? Mas eu lhe garanto, minha família tem orgulho de mim, diferente da família do presidente da IADPE e desse pessoal iníquo que o acompanha, que estão envergonhados, envergonhadas, ainda que defendam, ainda que digam que não, no fundo do coração, sofrem e estão envergonhados com tudo isso. Que Deus lhe abençoe, viu?